Minuto Enem Matemática. Oferecimento. IBID, IFRN, Senat, Escola Campo, Instituto Padre Miguelinho. Olá a todos, no Minuto Enem de hoje nós vamos ver a diferença entre população, estatística e amostra. Então, quando a gente fala de população estatística, a gente está falando de um conjunto de elementos, né? Esses elementos podem ser, por exemplo, pessoas ou objetos que possuem pelo menos uma característica em comum. Então, todos esses elementos possuem pelo menos uma característica em comum. Esse é o conceito de população para estatística. E daí a gente precisa fazer uma diferenciação entre a população estatística e a população geográfica, que não é a mesma coisa. A população geográfica corresponde ao conjunto, né, de pessoas, de indivíduos que compõem determinada região. Por exemplo, qual a população geográfica do Brasil? Seria o conjunto de pessoas que vivem no território brasileiro. Então, essa seria a nossa população geográfica. Na população estatística, a gente vai ter pelo menos uma característica em comum dentro de uma pesquisa estatística que eu estou realizando. Por exemplo, digamos que eu quisesse saber qual a intenção de voto para presidente do brasileiro. Então, para isso, eu vou ter uma população que vai ser definida através de todas aquelas pessoas que possuem a possibilidade de votar, né, de exercer a cidadania através do voto. Então, seriam os eleitores. Então, percebam que é diferente da população geográfica. A população geográfica seriam todos os brasileiros. A população estatística, nesse caso, seria apenas os eleitores. Então, esse é o conceito de população para estatística. Um outro exemplo. Digamos que eu quisesse fazer uma pesquisa sobre acidentes de trabalho em determinada empresa. Qual seria a minha população estatística? O conjunto de funcionários daquela empresa. Então, esses são alguns exemplos. Se eu quisesse fazer uma pesquisa sobre acidentes de trânsito, qual seria a minha população? O conjunto de veículos, né, que estaria trafegando em determinada via, por exemplo. Então, esse é o conceito de população. Além do conceito de população, um conceito muito importante dentro da estatística é o conceito de amostra. O que seria a amostra? A amostra seria um subconjunto da população. Vamos retornar àquele exemplo onde eu quisesse saber a intenção de voto, né, dos brasileiros para presidente. Então, o que eu faria? Eu não tenho como aplicar essa pesquisa com todos os eleitores. Então, eu vou selecionar uma porção dos eleitores e farei essa pesquisa sobre a intenção de voto. Essa porção ela não é escolhida de maneira aleatória. Existe um processo, né, de técnicas de amostragens que vão ser aplicadas nessa população para que a gente possa definir essa amostra e realizar a pesquisa, né, nesse subconjunto da população chamado de amostra. Então, muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima.